Meus irmãos, desejo mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estar agora, a partir desse momento, dando início à nossa terceira lição do nosso terceiro trimestre. Essa lição, meus queridos e amados irmãos, que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3, versículo 1. A verdade prática, ela nos diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, até o versículo de número 9. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, até o versículo de número 9, que diz assim o primeiro versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconvenientes, cruéis, sem amor para com os bons, tendo a aparência de impiedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Todos não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade em que nós estamos aqui, Senhor, para mais uma aula, Deus. Toma a direção, Deus, é o que eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Meus queridos, nós estamos diante de uma lição que ela fala sobre o perigo do ensino progressista. Eu vou ler a introdução para nós podermos entrar preditamente no conteúdo. A gente vai tentar ganhar o maior tempo possível, porque nós temos um conteúdo abençoado que o Senhor tem nos entregado junto à lição para a gente estar trabalhando com os irmãos, tá certo? Na introdução ela diz assim, nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é apenas um mito. São indiferentes à doutrina bíblica de quê? Do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Judas 1, versículo de número 3. Irmãos, não é novo a palavra progressista, já nesse tema, nessa lição, nesse trimestre. Nós já estudamos no início, falando exatamente sobre
esse progressismo, esse movimento. Quem lembra o que é? Um movimento progressista. Ou por que não dizer movimento liberal / progressista? Alguém lembra? Que possa me ajudar a dar continuidade à aula? Estou precisando. Deu agora um branco na minha cabeça, eu queria que os irmãos me ajudassem. Ixi, ficou mais branco ainda. Pois eu vou tentar relembrar os irmãos exatamente o que é esse movimento. Mas para que a gente possa relembrar desse movimento, eu trouxe aqui um pequeno fluxograma do próprio texto áureo, que é o primeiro versículo da leitura bíblica que nós lemos, porque Paulo, ele vem alertar a Timóteo. Olha só como é que Paulo vem alertando a Timóteo. Presta atenção. Olha a degradação social, em 1 Timóteo 3:1. Primeiro, ele diz, sabe, porém, isto. Sabe o quê? O que é que ele tem que saber, o Timóteo? Ele tem que saber, porque Paulo está orientando a Timóteo a fim de que ele tenha discernimento sobre os tempos finais. Esses tempos finais, meus queridos e amados irmãos, ele já começou, não é exatamente esse que nós estamos vivendo, não. Desde quando Jesus ressuscitou entre os mortos, ali como se o fim já tivesse acontecendo, já tivesse começando. Os dias de hoje, 2000 anos aproximadamente, desse período da ressurreição de Cristo até agora, quase 2000 anos, não chegou a 2000 anos ainda, mas quase 2000 anos. A gente observa o quê? Que nós estamos vivendo, eu costumo até de dizer, principalmente ali na congregação, quando eu estou ministrando alguma mensagem, eu digo que nós não estamos vivendo o fim, mas o fim do fim, os últimos dias. É isso que Paulo está dizendo, saber isto, o quê? O discernimento desses últimos dias, que nos últimos dias, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, esse vai ser um período iniciado exatamente na própria encarnação de Cristo, e não é algo futuro, mas algo presente. Isso que ele está falando para Timóteo. Sendo que nós já estamos vivendo a mesma coisa que já naquela época já estava acontecendo, já estavam tentando deturpar todo o ensino que o próprio Jesus havia deixado, que os apóstolos estavam pregando. Isso já tinham falsos mestres naquela época. Isso não é novo não, certo? Só para vocês entenderem. E ele conclui dizendo, no próprio primeiro versículo, sobrevirão tempos trabalhosos. O que é isso, tempo trabalhoso? É porque a irmã Elizabeth vai trabalhar demais lá no serviço dela, vão dobrar o serviço da irmã, pagando apenas o mesmo salário? É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Sim ou não? Esses tempos trabalhosos, ele estava querendo dizer que era um período de uma degradação, tanto social, moral, como espiritual. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Essa degradação moral, social e espiritual. Irmão, por que não dizer nessa espiritual que está uma situação complexa na nossa vida hoje? Todos estão subindo em um púlpito, pregando um evangelho que ele, por conta própria, está interpretando a Bíblia, sem nenhuma inspiração divina. Ele pega as escrituras daquilo que o agrada e que o compraz de acordo com o que ele vem praticando. Preste bem atenção para você entender. Que ele vem praticando para jogar para os demais, quem sabe muitas vezes para justificar o seu próprio erro. E as pessoas acabam sendo o quê? Ludibriadas com tudo isso que ele vem pregando. Olha o que, é que nós estamos passando nos dias de hoje. Vamos chegar lá. Aí o primeiro ponto diz assim, a descaracterização do cristianismo. Primeiro, eu trouxe aqui uma lista de 18 pecados encontrados nesse texto que nós acabamos de ler. Preste bem atenção, nós vamos ver. O apóstolo Paulo faz uma lista de 18 pecados na sociedade nos últimos dias. Primeiro, começa assim, ele faz uma distinção, dá para nós distinguirmos como se fosse em forma de 3 classes. A primeira, os que desprezam a Deus e a própria família. Está lá os blasfemadores, os irreverentes, sem domínio de si, os atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus e desobedientes aos pais. Vamos para a segunda classe, os que amam a si mesmo, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, enfatuados, ingratos. E a última classe, os que odeiam
o próximo são cruéis, inimigos do bem, traidores, desafeiçoados, implacáveis e caluniadores. Está diferente do que o apóstolo Paulo já estava alertando a Timóteo naquela época, do que nós estamos vivendo hoje? Sim ou não? Agora sim, eu queria trazer para os irmãos o que vem a ser esse movimento progressista. Pode-se definir progressismo como o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseado na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Já começa dizendo que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Está errado? Não, isso é muito bom. Esse progresso tem que acontecer na nossa vida, porque a gente vive numa fase da nossa vida, ou melhor, em todas as fases da nossa vida é um progresso. Você vai sempre progredindo. Você nasceu um bebezinho, nasceu? Né? Hoje você olha a idade, alguns já estão na terceira idade, outros estão chegando lá, outros já estão bem numa idade muito avançada, com muitas experiências para contar. Beleza? Até aí está tudo dentro dos conformes. Agora, só que essa ideia ela é oriunda dos filósofos franceses do século XVIII, os quais proclamavam um progresso mundial secular, ou seja, sem Deus. Agora aí é onde começa a deturpar o negócio. Esse progresso na nossa vida, seja ela na nossa vida social, moral e espiritual, mas Deus estando dentro do controle, esse sim está dentro dos padrões bíblicos. Agora, quando se diz que nesse processo, progresso na nossa vida, não tem nada a ver com Deus, porque ele tira a autoridade de Deus, ele tira a autoridade das Escrituras, ele faz com que nós venhamos reconhecer que o pecado não é nada do que aquilo que está sendo pregado, da doutrina contra o pecado. Aí o negócio já começa a virar um caldo grosso. Dentre esses teóricos estão Augusto Comte, do progressismo científico, Karl Marx, do progressismo econômico, e o próprio Charles Darwin, do progressismo biológico. Do pensamento progressista surgem alguns dogmas que compõem a erradicação da divindade por meio de concepções seculares. Dentre elas destacamos o seguinte, olha o que é que nós destacamos. Primeiro, o iluminismo. O movimento intelectual e filosófico do século XVIII, que enfatizava a razão e enfatizava as ideias como processos, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre igreja e Estado. Outro, o marxismo, de Karl Marx, uma doutrina filosófica e política desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, acho que é esse o nome, do século XIX, cuja ideologia serviu de base para o programa do Partido Comunista Alemão e que pregava a evolução por meio da luta de classes entre a burguesia, ou seja, patrões, e proletariado, ou seja, empregados. O que é que eles estavam querendo dizer? Que esse progresso era que haveria uma briga entre os patrões contra os empregados, para que os empregados viessem arrancar dos patrões aquilo que eles tinham. Era como se ele quisesse transformar e mostrar que o pobre tem direito de ir lá no que é do rico e tomar o que é dele. Ele trabalhou, ele conquistou, mas você pode ir lá e arrancar o que é dele. Certo? É aí onde entra essas teorias aí desses movimentos sem terra, certo? Darwinismo, teoria de Charles Darwin, do século XIX também, autor da obra A Origem das Espécies, em 1859, na qual defende todos os seres vivos, incluindo o homem, que são resultados de transformações progressistas em longo prazo. O calvinismo prega o progressismo atrelado à lei do mais forte, ou seja, somente os melhores sobrevivem à seleção natural. Está lá na nossa revista aqui de apoio. Está escrito lá, Batista ele escreveu lá, que só consegue sobreviver o mais forte. Era essa a teoria dele. Os mais fortes é quem souberia viver. Tudo isso está dentro do progressismo. Só para poder vocês entenderem. Deu para entender um pouquinho o que é o progressismo? Para relembrar, melhor dizendo, que nós já estudamos o que é o progressismo. Posso fazer, essa pode ser a pergunta da prova? O que é o progressismo? Pode ser? Não entendi.
É isso. A questão é que o pensamento progressista dentro da política, ele puxa totalmente para o esquerdismo. Porque eles querem dominar através do progresso, do progressismo. Esse é onde está o problema. Mesmo que você tente entrar com a teoria verdadeira, que é dentro da palavra, eles não vão aceitar primeiro porque eles querem derrubar o que está dentro da palavra. É aí onde vai ter o maior problema de se dizer que dentro da política eu vou usar esse termo progressismo, até pelo fato de que esse termo progressismo dentro da própria política são aqueles que são contra a palavra. Porque se nós estamos falando de progressismo, ou seja, liberal, do movimento teológico liberal progressista, ele está dizendo o quê? Tudo eu posso fazer pelo fato de que nada, quando ele diz nada, ele tira a autoridade de Deus, tira a autoridade da palavra de Deus, dizendo que vai me impedir de fazer o que é certo. Melhor dizendo, o que eu acho que é certo. Entendeu? Deu para... Certo? Vamos lá. A descaracterização do cristianismo, ó. A deteriorização moral. A expressão bíblica, últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. 2 Timóteo 3:1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta e instigam a má conduta da humanidade. O atual alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Eles querem de tudo. Eu não sei, eu acho que o pastor lançou no grupo da igreja, e vocês viram lá que a ONU, quem pode me ajudar? O que foi lá que ele colocou relacionado à ONU, uma carta que eles lançaram relacionado ao dia... ao dia desse movimento aí LGBT, que eles querem implantar. E se eles conseguirem implantar, vai fazer com que nós, como igreja, seremos obrigados a participar junto com eles. Olha só o que você vê, olha a degradação moral. Apoia, sem lembrar isso, não é nem só participar, é apoiar também. É apoiar também. E quem não quiser está sendo contra a lei. Está sendo contra a lei. Às vezes a gente está dentro da nossa casa, no conforto, vai para o trabalho, no final do mês recebe seu ordenado, paga as contas da casa, supra as necessidades junto à família, vai para os cultos, volta para casa de novo, mas a gente não está ligado naquilo que está acontecendo na surdina contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Esses temas, pode observar que nós está sendo de frente, afrontando exatamente eu e você, para aquilo que nós estudamos na primeira aula. Terceiro ponto, quem deu foi o nosso pastor. Qual a sua posição diante da Babilônia? Qual a minha posição? Qual a sua posição? Não, irmãos, mas eu sou só um membro da igreja, estou aqui no banco, sem nenhum problema. Ah, mas irmãos, é porque você está na superintendência da escola, está dando a aula aí, então você tem que ter uma posição. Tenho sim, mas você como crente, salvo em Cristo Jesus, também tem que ter a sua posição. Tem que se posicionar, não é, irmã Marioli? E aí, qual vai ser a nossa posição? E essa degradação moral, irmãos, está acontecendo de uma forma que está, vamos utilizar esse termo, sem controle. Está sem controle. Segundo subponto, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências
religiosas. Ou seja, o que está na Bíblia não é nada de verídico. São apenas experiências que eu e você, como se nós pegássemos um livro de autoajuda, né, de Augusto Cury, leio lá aquele livro, e quando eu terminar de ler, aquele livro vai servir para que eu, que estava um pouco abatido, levante aqui a minha cabeça, caminhe e consiga vencer diante das dificuldades. É isso que eles querem fazer com que a humanidade venha entender o que está na Bíblia, tá certo? Vamos lá. Desse modo, o fundamento da fé é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lá Timóteo 3,4. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Quem aqui crê que a Bíblia é inerrante? Quem aqui crê que a Bíblia ela é infalível? Que ela é fiel? Mas eles estão querendo mostrar que o que tem dentro da Bíblia é a história de Jesus. O nascimento de Jesus, por concepção do Espírito Santo, a uma mulher virgem, não teve relações entre homem e mulher para que Jesus viesse a nascer, porque veio do Espírito Santo. Estão querendo fazer com que eu entenda que isso foi apenas uma história. Pronto, muito bem. Querem dizer que tudo que está na Bíblia é como se fosse mitológico. Ficção, digamos assim, para você entender mais. Certo? E eu tenho que estar pronto para defender. Nós vamos ver a partir do segundo ponto aqui, que eu trouxe um estudo um pouco sobre a defesa da infalibilidade da nossa Bíblia. É isso aí a questão, mas não ensinam, não é verdade? Não estou entendendo a sua pergunta, que eu não ouvi. É algo como do final dos tempos. Isso aqui é para exatamente acabar com a fé cristã, para que quando Jesus volte, não ache aquele, tá entendendo? Fé na terra, amor. Você já não se vê mais. Isso é para deturpar. Esse movimento progressista, liberal, a questão é, irmãos, deixa eu ver se não está dentro da... Deixa eu ler o terceiro ponto, que aí eu digo o que eu estou querendo falar agora. Terceiro subponto, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Meu Deus. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como, quem lembra, já falamos isso várias vezes, vamos repetir de novo, a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. A repúdia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Esse movimento liberal,
Não estou dizendo do movimento das igrejas tradicionais, eu estou dizendo do movimento liberal. Eu fazendo pesquisas sobre esse conteúdo, e eu encontrei um pastor da Inglaterra, brasileiro, porém pastoreando uma igreja na Inglaterra. Ele contou que quando esse movimento liberal, que está tomando de conta do país da Inglaterra, está tomando de conta dos Estados Unidos, tem chegado ao Brasil de uma forma extravagante, dentro aqui do nosso país. Ele disse que as igrejas, não vou citar nomes, uma determinada igreja de grande renome, tanto internacional como aqui também no Brasil, ela perdeu mais de 50%, preste bem atenção, mais de 50% da sua membresia para esses movimentos liberais. A esses movimentos que eu posso fazer o que é errado e dizer que estou na igreja, glória, glória, dizendo que Deus está recebendo o meu louvor e a minha adoração. Eu estou aqui louvando a Deus, mas quando termina, eu vou lá para fora fazer tudo o que é errado, tudo o que é contra a palavra, mas digo que Deus está no meu coração. O que nós temos pregado nesses últimos dias é o quê? Não é mais uma igreja que você entra numa igreja porque ela está pregando a verdade, mas você entra numa igreja para ver se ela se adapta ao que você quer, ao que você está querendo. Se ela está pregando e o sal está tocando na ferida e está doendo, você diz, aqui não dá para mim. Aí você vai para aquela ali e ela começa ali, digamos assim, a amaciar o seu ego. Esse movimento liberal que está acontecendo está acabando hoje com as igrejas ortodoxas, irmãos. Esse movimento progressista que está tentando mostrar que Deus, você não precisa de Deus para poder você evoluir, digamos assim, está acabando com as verdadeiras igrejas que pregam a verdade. Você olha para as igrejas hoje que ainda estão usando o púlpito para falar o que está dentro da palavra com coesão. Você olha e você vê que as igrejas estão assim. Ó, a gente olha para as cadeiras, tudo bem, hoje o número era para ser maior. Apesar de que a gente tem um número muito bom, mas temos as divisões das salas. Mas aqui eu vejo que ainda falta muitas pessoas para poder vir. A gente se observa, irmãos, a gente vê aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, quem está sentado aqui na frente, é um espelho para quem está aqui embaixo. Se eu sou um obreiro, eu tenho que procurar, irmãos, a buscar conhecimento para quando eu chegar diante de um púlpito desse, eu ter palavra vinda do alto para entregar para a igreja. E a escola bíblica é um grande espaço onde eu, como obreiro, como membro da igreja, chegar aqui para nós aprendermos. Porque muitas vezes, quando nós estamos em um culto, que ele é monólogo, apenas quem está lá em cima vai falar, mesmo que você tenha dúvida, não pode levantar a mão e perguntar, mas aqui na escola não. Na escola a gente pode dialogar entre si. E é isso que nós estamos trabalhando, para mostrar que esses movimentos liberais, progressistas, estão acabando com a igreja, e eu tenho que me impor diante desses movimentos. E não bater palma. A minha mãe, ela, uma vez ligou para mim, dizendo, meu filho, cantou fulano de tal, agora é crente. Ó. E eu disse, mãe, glória a Deus, graças a Deus que Deus converteu. Quando é fé, eu estava vendo ele cantando lá no show, do mesmo jeito, certo? Cantando. Aonde ele está lá cantando, pessoas se prostituindo através das suas músicas, bebendo através das suas músicas, pecando através das suas... Se está prostituindo é pecado, não é isso? Está pecando através das suas músicas, mas quando ele sai de lá, ele diz, não, eu sou crente, eu aceitei Jesus. Que conversão é essa? É isso que estão pregando. Não, você é crente, mas essa é a sua profissão. A irmã Thalia trouxe aqui um exemplo muito, muito bom. Vou passar para os irmãos aqui, em um tom mais alto, para os irmãos que estão lá atrás ouvirem. Ela disse assim, ó, que muitos, quando estão evangelizando, aí às vezes diz assim para a pessoa, não, você procure uma igreja que se sinta à vontade, se sinta bem. O termo está errado? Digamos que não. Mas espera aí,
Eu acho que eu tenho que olhar para essa pessoa e dizer assim, vá para uma igreja que prega o quê? A verdade. Porque assim, irmãos, nós estudamos que a nossa carne, por ser descendente adâmica do pecado de Adão, ela pende para as coisas do pecado. Foi ou não foi o que nós aprendemos na aula passada? Quem lembra? Não aprendemos isso? Não aprendemos? Certo. Aí eu digo, de repente, a irmã Elizabeth aceitou Jesus. A irmã Elizabeth, de repente, preste bem atenção, a irmã Elizabeth tem costumes, vícios. Aí eu digo assim, irmã Elizabeth, você procura uma igreja que você se sinta bem, se sinta à vontade. Aí lá vai a irmã Elizabeth. Aí chega aqui e está pregando contra os vícios. A irmã Elizabeth, não estou à vontade não. Aí vai para ali e está pregando, também não estou à vontade não. Até que ela vai chegar num local onde as pessoas vão dizer, não tem problema não, isso aí Deus entende que é um vício que você... Olha como é diferente, foi muito boa. Deus é amor, entendeu? Foi muito boa a colocação da irmã Thalia. Nós temos que observar esses detalhes, porque se eu estou pregando a verdade, eu tenho que ir em contra a tudo que esse movimento liberal e progressista está implantando dentro das igrejas. E, deixa eu dizer um negócio para vocês. Irmãos, já tem igrejas progressistas e liberais? Muitas. E muitos estão migrando para essas igrejas. Muitos estão migrando para essas igrejas. Sabe, e muitas vezes com qual é a desculpa? A passagem de Paulo diz que ele se fez tolo para ganhar os tolos. Num texto sem contexto. Pega um texto sem contexto. O movimento aí da prosperidade. Pega aquele texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vai dizer, não, você pode. Se eu quero aquele carro, você pode, porque tudo pode naquele que... Mas o texto não tem nada a ver com isso. Vai ver o contexto da história, para ver o que foi que o apóstolo passou, para ele concluir, só um momento, irmão, para concluir dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Positivo e operante. É isso aí, gostei, viu?
É exatamente, ó, se observar, foi como o terceiro subponto aqui, ele concluiu, ele dizendo, a rebeldia e a ausência da genuína convenção, os impede de o quê? De alcançar o conhecimento da verdade. Só que é exatamente isso que o Diácono Johnny falou, do que ele se opôs ao caso que estava acontecendo, mas os líderes, com medo de perder a membresia da igreja, né? E vocês sabem o que está por trás da membresia da igreja, faz com que não preguem realmente a verdade, porque se pregar a verdade, vai ver os bancos vazios e ele não quer perder. Esse é o maior problema. Aí quando eu também estava estudando dentro do assunto, e um comentarista falou, no estudo que eu estava estudando, ele disse assim, olha, muitas vezes a igreja está se tornando, igreja, pregador e o pastor da igreja está se tornando um progressista, liberal progressista, e não está se tocando. Ele usou até esse termo. Por quê? Porque ele começa a pregar algo mais brando para não perder o povo. E nós temos que pregar o que está dentro da palavra. Se o que está dentro da palavra é dizer que o que a irmã está fazendo é pecado, eu tenho que olhar para ela e dizer, porque senão eu cometo um maior pecado do que o dela, que é o pecado da omissão. É aquele que diz assim, não é comigo, assim eu não estou fazendo, Deus sabe que eu estou andando em santidade, não vou nem mexer com isso aí não. Eu estou cometendo o maior pecado, quem sabe até, digamos, posso considerar o maior pelo fato do pecado da omissão. Certo? Sinopse desse primeiro ponto. A deterioração moral, a erosão da ortodoxia, a corrupção da fé, são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Agora, nós vamos entrar aqui no segundo ponto. E esse segundo ponto, ele fala as teorias progressistas. E eu queria estar ativo lá, não está, Márcio? O som não está ativo, tá? As teorias progressistas, eu vou passar aqui um vídeo para vocês, é pequenininho. Eu não quero que vocês olhem para a bandeira política que vai estar lá. Tem uma bandeira política, mas eu quero que vocês olhem para a bandeira política e vocês olhem para o conteúdo que eles estão lá pregando, que é uma das características principais do movimento progressista. Preste bem atenção. Escutem mais o conteúdo do que o que está na tela lá. Olha lá, vamos lá. De Malafaia e de Macedo. Porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas pelo Brasil. Escolas fazem, levam os pastores lá, São Paulo, Campinas, enfim, Rio de Janeiro, fazendo números nas cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes, evitar de usar um nome progressista, traz a primeira informação, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase é sua. Eu sei que teve uns cortes aí, eu tenho mais um vídeo, mas eu vou me aproximar mais aqui. Eu vou tentar aproximar mais para a gente não ter essas falhas. Mas o que é que ele diz? Ele diz que eles precisam chamar os pastores para si, certo? Chamar os pastores para si, porque eles chamando os pastores para si, tentando mostrar a ele que esse é um não é um movimento, ele falou outro nome aí, que precisa ser implantado, tipo criar escolas teológicas. Aí ele diz, preste bem atenção, ele diz assim, mas nós temos que evitar usar os nomes progressista para que eles não venham se assustar, sendo que o movimento é aquilo que nós estamos querendo implantar. Aí nós ganhando os pastores, a gente consegue ganhar a igreja. Vocês entenderam aí? Deu para vocês ver como é que eles estão fazendo. E a gente muitas vezes está apenas sentado entre quatro paredes. É manobra, irmão, não é como se fosse, é manobra. Eles estão manobrando para tentar conseguir implantar essa teoria dentro das igrejas sem nós percebermos.
tenta, mas não consegue, só que eles estão infiltrando-se dentro das igrejas, e é como a irmã Marioli está dizendo aqui, ela dizendo que a questão é que nós pregamos a palavra, e entra aqui e sai do outro. Eu até acho interessante, eu até ri da primeira vez que o pastor falou isso, mas eu fui analisar e tem sentido, de colocar-se aquele, é rolho o nome, né, que, o dízimo aqui no ouvido, de um lado. Para quê? Para que quando a palavra entrar, ela permaneça, ela não sai. Mas é porque essa é a realidade, irmãos. Nós estamos aqui ministrando, sai lá fora, se chegar em casa, o que foi pregado? Rapaz, foi bom demais, foi maravilha, foi fogo do céu, e o que foi pregado? Rapaz, eu não sei não, mas o que o culto foi bom, foi. Nós temos, como crentes no Senhor, irmãos, nós saímos daqui remoendo a palavra que foi ministrada. Temos que dar ouvido. Entendeu? E eles estão implantando isso dentro da igreja. Eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, está dentro da palavra, mas que eles estão infiltrando, e quem eles conseguir arrancar e transformar na mente dele essa ideologia, eles vão conseguir. Positivo. Você acha que a tentação que Satanás foi fazer para Jesus ali, já chega Jesus, passa 40 dias, 40 noites jejuando. Qual é a primeira tentativa na tentação que Satanás faz para Jesus? Será que foi perguntando se ele queria as casas, se ele queria lá o reinado? Não, foi a fome dele, foi mais dele que estava necessitando. Ó, transforma essas pedras em pães. Ó, segundo ponto. As teorias progressistas. Agora nós vamos entrar as teorias progressistas. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, homem como centro. Isso nós vamos estudar bem melhor lá na próxima lição, onde ele vai trazer como a criatura sendo mais valorizada do que o próprio Criador. O parâmetro progressista é de satisfazer a concupiscência humana. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativação do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que a distanciam do cristianismo bíblico, em especial da deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Ou seja, já deu para entender aí o que é que o progressismo quer implantar? Ele quer valorizar o homem como centro. Aí eu queria entrar com os irmãos aqui, ó. Vamos aqui comigo, ó. O intuito desses movimentos em nossos dias, em relação às Escrituras, que é a deturpação da Bíblia Sagrada. Ó, primeiro, eles estão tentando destruir o quê? A sua mensagem, a mensagem que está na Bíblia. Ó. Uma das formas mais utilizadas em nossos tempos é a tentativa de destruir a mensagem das Escrituras, dizendo eles, os progressistas dizem assim, ó, esse texto foi escrito há muitos anos atrás, homem. Não serve para nós hoje. Ou então, uma segunda mensagem que eles costumam muito a dizer, essa mensagem é antiga, ouço desde o tempo dos meus avós. Quem não já ouviu isso? Você pregar a palavra, dizer que Jesus vai voltar, e a pessoa, mas rapaz, desde o tempo dos meus avós, que eles falam que esse Jesus vai voltar, e até agora não voltou ainda. Não, o que está escrito... Ó, eu me lembro que eu trabalhei na Vulcabras, e eu fui transferido para o setor de almoxarifado, para liderar uma equipe lá. E quando eu estava lá, eu tinha um supervisor por nome Francisco, e ele se considerava ateu. Segundo ele, disse que não acreditava na palavra. Ele disse, mas Francisco, é porque a palavra de Deus... Quando eu disse isso, ele olhou para mim e disse assim, a Bíblia é um mero livro de comercialização. Eu já... Eita, Jeová, o negócio aqui é mais pesado. Mas eu achei tão engraçado, irmão, que teve um dia lá que deu um problema na produção do almoxarifado, que lá vem ele, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí eu disse, ai tem Deus? No instante sabe clamar por Deus, né? Só, né? Está entendendo como é que é a coisa? Mas essas são as frases que você escuta.
É antigo esse texto aí, essa Bíblia aí é velha, tem que ter... É aí onde o progressismo está entrando, porque ele está tentando remodular as Escrituras. Porém, essa remodulação é diferente das traduções que nós temos, porque nós temos aquela tradução atualizada, aí temos uma nova atualização pelo fato de, às vezes, alguns erros contextuais da tradução original para a tradução que foi traduzida. Então, há essas, não é modificação apenas da contextualização, tá certo? Não aquilo que eles não querem que seja pregado, eles arrancar, apagar. Não, isso aqui não põe aqui não, entendeu, né? O que eu estou querendo dizer, tá certo? Aí, eles não entendem o que o próprio apóstolo Pedro registrou lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quem pode ler para mim? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É isso que eles não entendem. Lê para mim, lê, por favor, em alto e bom som. 2 Pedro 3 e 9. Você está vendo aí? É isso que eles não entendem. Porque eles querem mostrar, irmão Carlinhos, que você pode fazer tudo que é errado, mas pode estar aqui dentro da casa do Senhor, glorificando a Ele. Eles não entendem o que está escrito aí. 2 Pedro 3,9. A outra coisa, primeiro, eles tentam destruir a sua mensagem. Agora eles tentam relativar a sua mensagem, deixar ela relax. Né? Tipo assim, é do jeito que eu quero. Rapaz, olha, como podemos observar anteriormente, a relativação é a tentativa de dizer que a mensagem pode ter diversas percepções. Isto também aconteceu nos dias de Isaías. Antes da gente ler, eu leio a Bíblia, mesmo capítulo que a irmã Elizabeth está lendo, que a irmã Thalia está lendo, que o irmão Genilton está lendo. Só que eu tenho a minha concepção daquele texto, independente de estar certo ou errado, independente de eu estar querendo pegar aquele texto para encobrir um erro meu, é a minha concepção. Isso é relativar o texto. É pegar um texto ali para usar, agora eu vou utilizar mais ou menos aquele termo, aquela frase que nós estávamos usando anteriormente, usando um texto sem contexto para tentar cobrir um erro nosso. Ou pregar uma determinada doutrina em cima daquele determinado assunto. Relativar a mensagem. Isso já acontecia lá no tempo de Isaías. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. Ele já vinha pregando sobre isso porque já vinha acontecendo. Essa relativação, certo? Vamos mais adiante, para a gente não perder. Mais um intuito desse movimento é negar a sua autoridade, a autoridade das Santas Escrituras. A negação da sua autoridade vem do quesito prático, ou seja, não aceitam seu padrão de tames, tais quanto a sociedade do Império Romano nos dias de Paulo, porque assim falou o próprio Paulo lá aos romanos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Este também tem sido o padrão da nossa sociedade, que também se sentem, primeiro, sábios, segundo, além de constituírem na prática na prática do próprio eu. Romanos 1:32, não faço, mas não condeno. Esse é o pensamento deles. Eu não estou fazendo, mas eu não condeno quem está fazendo. Deu para entender aí? Se baseiam exatamente nisso. Pensamentos progressistas que eles estão usando esses movimentos para tentar, em relação a deturpar as Escrituras. Mais um. Resistir à sua mensagem. Os tempos trabalhosos que Paulo falou já chegou. E hoje em dia existe uma grande resistência da verdade das Escrituras, à verdade das Escrituras sagradas. Como nos dias de Paulo, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
assim estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, segundo Timóteo 3,8. Quem sabe quem é Janes e Jambres? Que ele diz que eles resistiram a Moisés, mas a Bíblia não está falando no nome dele lá na época de Moisés. Segundo os historiadores, dizem que esses Janes e Jambres foram os magos, os dois magos, que quando Moisés chegou lá e lançou a vara, o seu cajado, e ele se transformou na serpente, ele também fizeram a mesma coisa, eles não repetiram, fizeram igual, porque era exatamente considerado esses dois que estavam resistindo a Moisés. Deu para captar aí a mensagem? Quem eram Janes e Jambres? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes resistem à verdade. Quem é estes? Movimento progressista. Você prega a verdade, mas mesmo muitas vezes a verdade batendo dentro da sua ferida, mas eles resistem com o seu pensamento, dizendo que nada do que está sendo pregado é verdade. Agora, nós estudamos sobre esses movimentos que querem deturpar as Sagradas Escrituras. Agora eu queria trazer para os irmãos, está dentro do nosso texto, características da Bíblia que o progressismo tenta deturpar. Por que que o progressismo tenta deturpar as Sagradas Escrituras? A Bíblia Sagrada. Vamos ver por quê. Primeiro, quando olhamos o pensamento progressista, vemos que seu maior inimigo é a palavra de Deus, pois a Bíblia é um livro superior a qualquer outro livro. Ela possui características que a fazem singular, ou seja, única. Tais características revestem a Bíblia de autoridade, tornando-a o modelo e o padrão de conduta para o mundo. E isto não é aceito por nenhuma ala progressista. Primeiro, nós temos que entender que a Bíblia, ela é única, certo? As características que há nela, ela modela o mundo, tirando o mundo de uma vida de pecado para uma vida reta e santa diante de Deus. E isso é o que faz com que fira, digamos assim, a honra do movimento progressista, porque ele não aceita, certo? Então vamos lá. Primeira característica, porque a Bíblia, ela incomoda tanto esses pensamentos progressistas. Quem sabe me dizer? Por que a Bíblia tanto incomoda esse movimento progressista? Por que, irmã Elizabeth? Quem foi que respondeu? Quem foi? Ou seja, então, eles sabem que a Bíblia está em confronto a eles, então isso faz com que eles repudiem, para que ela não venha mostrar o erro que ele está cometendo. Show de bola. É por isso que exatamente nós vimos agora nos pontos passados, que a gente viu a relativação da palavra, não é isso? Ele tentando relativar para que viesse, digamos, suprir o ego deles, está entendendo? Tentando fazer com que elas não tornassem-se verdadeiras. Muito bom, irmão, muito bom, muito bom. Mas o maior problema desse movimento ter ganhado força, não é nem eles lá fora, é porque eles conseguiram se infiltrar dentro das igrejas. Esse é o maior problema. Por isso que eles ganharam mais força. Não, mas
Não, essa infiltração não é exatamente eles vindo até aqui. É como o movimento progressista está entrando através de quem está ministrando a palavra, ministrando para alimentar o ego, e faz com que esse movimento liberal esteja crescendo de uma forma muito forte. Entendeu? Ela vai se acabar. Então, a nova geração Ó, isso. Pronto. Ó, deixa eu dizer aqui uma coisa, porque o termo infiltração que eu estou usando, a irmã Thalia aqui me relembrou o que nós já havíamos falado até na aula passada e o que o pastor está pregando sempre. Esse movimento progressista, irmão, ele não está tentando mudar a minha e a sua cabeça, não. Ele está tentando mudar a cabeça dos nossos pequeninos. Por quê? Porque um dia a nossa geração vai se acabar. Assim como, preste bem atenção, assim como um dia eu era pequenininho e hoje já estou um adulto, eu era criança e hoje estou adulto, certo? Só que a criança, quando ela está na fase pequenininha, principalmente quem é pedagogo sabe, que na fase 4, 5, 6, 7, 8, até os 9 anos, é a fase de formação mental da criança. Tudo aquilo que eu implantar na cabeça da criança é o que ela vai levar para uma vida adulta, que é onde vai estar o problema difícil de eu arrancar, seja do lado do bem, como seja do lado do mal. Por exemplo, se a criança ela é instruída dentro da palavra, quando ela crescer, se alguém chegar com um estudo errado, vai ser difícil arrancar da mente da criança. Mas quando eu implanto nela um ensinamento errado, da mesma forma também, quando ela cresce, difícil é de eu arrancar da mente dela aquilo que ela aprendeu de errado. Foi o que exatamente a irmã Thalia agora me trouxe esse assunto, pelo fato de que eles estão implantando nas crianças. Nós vamos ver mais na frente. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Não, isso não é de agora. Isso não é de agora. Um determinado militante desse movimento, ele disse que ele, para poder implantar o comunismo aqui no Brasil, isso não era coisa da noite para o dia. Isso era coisa para, no mínimo, 50 anos. Mas por que era 50 anos? Não era para as pessoas da idade dele lá, não. Ele estava dizendo isso no sentido de que vamos ensinar as crianças, porque daqui a 50 anos, eu tenho 10 anos, estou aprendendo sobre isso. Quando eu completar 50 anos, quando for 50 anos depois, que é o que ele disse, que seria a estatística para conseguir implantar isso aí, com quanto ano eu vou estar? Com 60, com a mente totalmente formada. Você está entendendo como é que é? Eles não estão tentando implantar na minha e na sua cabeça, não. Mas eu e você, nós temos que se impor a esses movimentos e principalmente proteger as nossas crianças. Entendeu? Vamos lá, para a gente não perder tempo, já são 8h10. Primeiro, a Bíblia, irmão, por isso que eles têm raiva. Por quê? Porque a Bíblia era inspirada por Deus. Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra grega é theopneustos, eu acho que é assim que se diz, que ela significa literalmente soprada por Deus. Portanto, a Bíblia, entenda, a Bíblia ela não contém, nem se torna, ela é a própria palavra de Deus falando aos homens. Certo? Geisler, em 2010, no seu livro, na página 460, ele define a inspiração da seguinte forma: é a operação sobrenatural do Espírito Santo que, por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais da Sagrada Escritura, em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo o que ensina, e é, dessa forma, a regra infalível e a autoridade final da fé e prática para todos os cristãos. As próprias Escrituras afirmam ser inspirada
no todo, em partes e em palavras e em própria cada letra. Mateus 5,17, João 2,12. Segundo, ela é a revelação divina aos homens. A Bíblia é a revelação escrita de Deus aos homens, pois, através dela, o Senhor se fez conhecido de forma especial. O conhecimento divino preservado nas Escrituras é oposto à disposição da humanidade. Por ela, conhecemos seus atributos comunicáveis, incomunicáveis, dentre outras coisas. Pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, revestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Terceiro, ela é inerrante. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra inerrância significa que não pode errar, ela é infalível, não errante, fixo. Teologicamente, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros, por ser inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Andrade, no seu livro, editado em 2008, a página 33, ele diz que a palavra de Deus não pode mentir, não pode passar ou ser destruída, permanecerá para sempre e ela é a própria verdade. Em quarto, seus escritos possuem infalibilidade divina. Segundo também o próprio Andrade, agora em 2006, infalibilidade é a doutrina de acordo com a qual a Bíblia Sagrada é infalível em seus propósitos, promessas e profecias. Ela pode ser assim considerada porque, primeiro, seus propósitos jamais falham, suas promessas são rigorosamente observadas e suas profecias cumprem-se de forma detalhada, exata e clara. Deus usou o profeta Isaías para dizer: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. E o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, versículo 12. E por último, 5, ela advoga para si uma completude divina. Quando afirmamos que a Bíblia é o livro completo, dizemos que ela contém tudo aquilo que Deus quis revelar à humanidade. Ela é completa no que diz respeito ao seu propósito principal, que é revelar-nos a origem de todas as coisas, como o pecado passou a ser parte da história da humanidade, como o homem tornou-se destituído da glória de Deus e apresentar o único meio de o homem obter a salvação através da fé em Jesus Cristo. Por isso que o movimento progressista, ele odeia a Bíblia, ele não aceita a Bíblia, porque é como a nossa irmã falou, vai de encontro ao erro deles, eles não querem aceitar. E agora, irmãos, o teísmo aberto. Outra corrente de teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Meu Jesus amado, olha como é que eles pensam. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência e que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história humana. Essa ênfase extremada das decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral do mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica: se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Esse movimento teísta aberto, eles tentam mostrar que Deus ele não conhece o futuro. Ele é apenas limitado àquilo que àquilo que acontece. Que ele próprio foi surpreendido pelo pecado, teve que reescrever a história,
E se Deus, ele é limitado, então para que eu vou orar a ele, se ele não tem poder para fazer nada aquilo de que a Bíblia está escrita? Mas tudo isso vem da desconstrução da Bíblia. Porque eu e você, que se cremos que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, eu sei que dentro da palavra fala que Deus não há outro como Ele. Deu para se entender? É por isso que é difícil você pregar para alguém que se chama-se ateu ou que faz parte desse movimento progressista, porque ele não consegue aceitar a Bíblia como sendo um livro fiel, inerrante, que não há erro. E quando ele entra nesse movimento, ele tenta mostrar, surpreendendo a cada um de nós, dizendo que Deus é limitado. Você já imaginou se Deus fosse limitado? Para que nós estaríamos aqui? Deus não é limitado. O terceiro subponto diz assim: a teologia da demitologização. O nome é bem difícil de falar rápido. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Esse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como os mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vida de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Esse camaradazinho aqui, Rudolf, ele, se não me falha a memória, veio do movimento calvinista. E ele começou a estudar, tornando-se um dos maiores estudiosos, digamos assim, de homilética. Só que quando ele começou a estudar, ele começou a distorcer, porque ele tentou, digamos assim, interpretar a Bíblia além daquilo que o Senhor estava dando a revelação a ele. Então ele tentou mostrar e dizer que os assuntos da Bíblia eram mitológicos. Até o próprio nascimento virginal de Cristo era mitológico, era mito. E para que a Bíblia se tornasse, ele usou o nome crível, acho que é esse aqui, está aqui, ó. A Bíblia só é crível, ou seja, ela só é verdadeira, se ela tirasse os milagres, o próprio nascimento virginal de Jesus, porque isso é mito, entendeu? É mitológico, isso não aconteceu, isso não é realidade, isso não é verdadeiro. Teria que arrancar tudo isso. Então ele tentou mostrar, e dentro desse movimento teológico, da demitologização, dizendo que a Bíblia, a maioria dos conteúdos dela, principalmente relacionado aos milagres, era mito. Você já imaginou aí, você ter a sua Bíblia, e tudo que está nela são apenas mito, não tem nada de verdade? É mito, irmão, para ele. É mito para ele. A sinopse desse ponto, ela diz assim, ó: as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Agora deixa eu dizer uma coisa, vou soltar um vídeo. Esse vídeo aqui ele é grande, mas eu só vou colocar o pedaço que mais importa para os irmãos entenderem, os irmãos ouvirem. Preste bem atenção. Posso soltar aí, mas será que vai ter falha, hein? Veja aí o que você consegue fazer. Se não afetar ali.
circulou nos aplicativos de mensagens e redes sociais mostra um absurdo sendo sugerido por uma advogada de esquerda durante uma live na internet. Ela sugere doutrinação marxista para crianças, não no ambiente da escola, é pior ainda. A proposta deplorável vem em tom de estratégia sendo orquestrada no submundo da militância ideológica com requintes de crueldade. O tom é o de vamos nos infiltrar, vamos doutrinar escondido dos pais, na hora em que eles estiverem ocupados com outras tarefas. Orar. E justo no ambiente em que se sentem mais protegidos, a igreja. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo trago o alerta para que os pais estejam ainda mais atentos a quem dá aulas e cuida dos seus filhos, porque as mentes doutrinadoras estão atiçadas, querendo avançar ainda mais sobre a educação das crianças, para incutir na mente delas valores que podem não ser os seus. O vídeo da advogada sugerindo que a esquerda ideológica se infiltre em igrejas com militantes disfarçados de voluntários para atender crianças enquanto os pais estão em atividade religiosa, na missa ou em cultos, circulou nas redes sociais e aplicativos de mensagens a partir do dia 11 de setembro de 2022, data da live que reuniu feministas e uma vereadora trans para discutir o tema, abre aspas, mulheres no poder em um momento bolsonarista, fecha aspas. Por mais revoltante que seja, reproduzo aqui 2 minutos dessa transmissão para ficarem claras as artimanhas elaboradas pela mente esquerdista revolucionária que acha que vai mudar o mundo impondo a sua visão e os seus valores através da doutrinação de crianças, já que os adultos nem sempre é fácil convencer. Além de sugerir a estratégia, ela também revela o desprezo pelo cristianismo e pelos cristãos. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsominion. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. Eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Um vídeo. Ele é longo. Mas isso aqui é o mais importante que eu queria passar para os irmãos. Eu não consegui cortar ele. Por isso que ele é longo e parei aí. Vocês viram aí como é que eles estão querendo fazer? Não é aqui na irmã Elizabeth que vai ser fácil implantar o progressismo. Na minha mente, na mente da irmã Thalia, nas irmãs, de todos que estão aqui. Agora, das crianças é fácil. E você pensa que ele vai trazer um livro mitológico? Não. É a própria Bíblia.
E nós não estamos preocupados, muitas vezes a gente está despreocupados com isso aí. Às vezes, irmão, sabe, irmão, isso doeu no meu coração, porque ela disse assim, sabe o que é que os pastores mais querem? É pegar uma irmãzinha aí e botar para cuidar das crianças. Sabe por quê? Porque ninguém quer cuidar das crianças. Às vezes, irmão, nós estamos precisando de uma professora das crianças para ir lá para a sala. Ninguém está disponível. Tem que cuidar das crianças na hora do culto. Ninguém quer estar disponível. É? Você está entendendo aí como é que é? Então, às vezes, a gente não se preocupa. É sério, né, irmã? Muito sério isso. Aí, irmão, com tudo isso que nós estamos passando, nós entramos no terceiro ponto, que diz assim, ó, refutando o ensino progressista. Como é que você vai refutar? Como é que você vai se opor ao ensino progressista? Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. Quem olhar para você, chegar para a irmã Maria Olê e dizer, ei, irmã Maria Olê, essa Bíblia aí que tu tem é velha, o que está escrito nela não tem nada a ver, não. O que é que a irmã Maria Olê vai dizer para ele? Se converte, né? Não, irmã Maria Olê? Senhor. Pois é. É, com certeza. Ó, primeiro, é reafirmando a autoridade bíblica. Ó. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrante palavra de Deus.
e validar os princípios da sola escritura. Quem ainda tem aquele papelzinho que eu entreguei para vocês? Quem foi que deu valor àquele papelzinho que eu entreguei? Ainda tem o papel que eu entreguei para vocês? O irmão que não estava, o presbítero não estava, mas a esposa. Foi, ó, o irmão Carlinhos está mostrando ali, das 5 solas. Sola escrituras. Isso. É ele aí mesmo. Pronto. Vocês isso aí, ó, é exatamente, foi no movimento protestante, onde foi colocado isso como base de fé. Certo? Aí, ó, tá ali, ó. Eita, gostei, glória a Deus. Então, ó, nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da mesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. É isso que o progressismo quer. Ele quer tirar aquilo que não agrada a eles e deixar só o que é de acordo com o que eles querem. Então, para você reputar isso, você tem que reafirmar que tudo que está nas Santas Escrituras é verdadeiro, é fiel e inerrante. Certo? 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora a um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessidade da dedicação o quê? Ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Ou seja, para você também reputar a esses movimentos, você tem que ensinar a palavra. Aquilo que você está aprendendo aqui, você tem que passar para o mundo lá fora. Ah, mas eles não querem ouvir, mas você tem que continuar ensinando. É por isso que o apóstolo Paulo diz que você tem que se dedicar ao ensino. O que é se dedicar ao ensino? É você procurar conhecimento para repassar para quem? Por isso que a igreja tem o dever de evangelizar. É dever da igreja de evangelizar, de mostrar a verdade para o mundo lá fora. Está difícil? Tá. Mas você tem que ir lá e mostrar a verdade. 3, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam ser atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O advérbio santo é a tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida, e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Ou seja, quer repudiar esses movimentos, você tem que buscar e enfatizar na sua vida a santificação, porque sem ela, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu trouxe aqui rápidos. Como defender nossa família das influências do progressismo? Você sabe? Como você vai defender a sua família do movimento progressista? Como? Eu vou te ajudar, o tempo já está muito adiante. 1, santificando o seu lar. 2, praticando o culto doméstico. Quem ainda aqui pratica o culto doméstico na sua casa? Olha, veio um braço levantado. Faz sozinho, mas é o culto doméstico. É o culto doméstico. Deus está trabalhando através desse culto. Né? Olha aí, que maravilha, né? Mantendo uma vida de oração e jejum. Quem aqui sabe o que é jejuar? Uma vez eu participei de uma igreja que eu perguntei
Não, eu falando sobre jejum, a irmã disse assim, não, pô, eu jejum todo dia. Eu disse, irmã, rapaz, que maravilha, irmã, glória a Deus. Irmã, porque eu sou professora, aí todo dia eu saio, irmão, sem merendar, só vou comer lá para meio-dia, estou jejuando. Aí eu disse, ixi, irmão, o negócio está meio diferente. E não é jejum não, irmã? Meu irmão, aí eu disse, não, irmão, jejuar não é assim não, isso aí é a irmã passar fome mesmo. Não é jejuar. Aí lá vai eu explicar a ela o que era jejuar. Você tem que iniciar o jejum, entendeu? Você tem que, quando for no final, estar entregando o jejum. Aquele período é um momento de consagração a Deus que você vai tirar. Isso é o jejum, né? Então, isso você está defendendo o seu lar contra tudo isso. Ensinando a palavra de Deus no lar. Será que você, como pai, como cabeça da casa, você tem parado ali na mesa para ensinar os seus filhos, sua esposa, a ensinar a palavra do Senhor? Isso você está protegendo o seu lar. Frequentando os cultos assiduamente. Ai, estou com a dor no dedo, não vou para o culto hoje não. Ó. Olha o tamanho daquela nuvem, o tamanho da mão de um homem. Vai chover, vou para o culto hoje não. Vigiando em todo o tempo. E levando outros a conhecerem a verdade das Escrituras. Foi o que nós lemos agora. Ó. A igreja foi incumbida de evangelizar o mundo a fim de trazer as pessoas das trevas para a luz. A evangelização consiste em mostrar ao pecador a respeito da sua condição de escravo do pecado, da consequência dessa escravidão, do amor de Deus e de sua providência por intermédio de Jesus Cristo para a sua salvação e da chamada divina para uma decisão por Cristo Jesus. Ou seja, tudo depende de nós. Amém? Glória a Deus. A conclusão diz, as Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressiva crítica às Escrituras promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, ou seja, parada, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Primeira pergunta, vamos ver os irmãos que estão aí. Para que o apóstolo Paulo alerta? Parabéns, certíssimo. O que o ensino progressista representa? Isso, as suas teses do texto bíblico há um mero registro de experiências religiosas, mas está correto, certo? O que o ensino progressista enfatiza? Isso, sendo que essa ênfase ela dá mais quando ele relaciona ao antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo. Mas está correto, sendo que fecha nessa frase, o homem como centro de tudo. O que é indispensável na reputação do ensino progressista? É como se fosse um complemento. É como se fosse um complemento. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das Escrituras precisam estar atrelados a quê? A vida de santidade. Glória a Deus. Fechar? Show.